Primeiramente, em nome de todo o time, eu queria dar as boas-vindas a você, né, ao nosso seminário Mentalidades Matemáticas. Queria começar falando um pouquinho da sua trajetória, né, de como a matemática e a computação entraram na sua vida e como é que você se tornou essa profissional maravilhosa que você hoje é. Uma das coisas que eu sempre falo foi o estímulo dos livros, né? Como eu venho de uma família de professoras, né, sempre teve livro em casa. Até hoje, eu brinco que tem mais livro do que móveis na minha casa. Tipo, é muito livro. Cada canto eu vou deixando um livro assim que eu tô lendo. Aí eu começo a ler outro, eu vou deixando, enfim, nos lugares que eu vou passando. Então, a matemática e a computação, elas têm essa importância na minha vida muito pelos livros. Então, eu leio muito sobre os conceitos e li muito sobre os conceitos antes de praticar, né? Teve um período assim do final da a transição para a adolescência, onde você está naquele momento que você quer experimentar e mexer mais nas coisas, abrir eletrônicos, conhecer eletrônicos, que eu não tinha tanta facilidade de ter acesso a isso, por questões financeiras mesmo, né? Então, Lego, todos esses brinquedos makers, assim, eu tive acesso quando eu comecei a dar aula. Então, isso foi muito engraçado. Eu comecei a dar aula com 18 anos, então eu tive acesso a esses brinquedos assim. Então, livros, eu vou dizer, a partir dos livros, eu fui conseguindo ter acesso a experiências que eu pudesse fazer com matemática e tecnologia. Então, tem um livro muito bom, O Homem que Calculava, né? O nome do livro. Eu comprei a versão nova, né? E aí eu estava vendo, porque eu tinha a versão antiga, uma das primeiras versões, que já estava até rasgada. Então, eu lia muito e tentava imaginar muitas experiências que eu conseguia fazer em casa. Eu sempre fui muito estimulada pela minha mãe, pela minha avó, pelas minhas tias. Então, teve um período da minha vida que eu tive muita dificuldade, por exemplo, com geometria, desenho técnico na época da escola. E aí, o que eu fazia? O professor sempre, aquele exemplo, né? Olha ao redor aqui nesse retângulo da sala, escolha um canto, pense nananã. E ao invés, como eu tinha dificuldade de fazer essa abstração na minha cabeça, imaginar na minha cabeça, eu comecei a usar objetos para tentar simular aqui no plano para mim, né? Então, eu olhava para o caderno, eu sempre desenhei mal, então não desenhava, mas eu tentava posicionar os objetos que eu tinha à mão e tentava imaginar ali mais ou menos o que ele estava trazendo. Conforme eu fui crescendo e fui aprendendo a programar, eu comecei a fazer pela programação esses objetos, simular as cenas, tentar simular as cenas e tentar entender como encontrar o grau daquela cena. Então, isso ajudou muito, o visual ajudou muito para mim e, de certa forma, estimulou que eu continuasse aprendendo a programar em outras linguagens. Então, eu diria que tive um início, tive esses estímulos. Os livros são importantes, é importante falar isso para a nova geração, porque está tudo no Google, mas tudo que está indexado no Google não está sendo filtrado por nós, e faz muita diferença quando a gente filtra aquilo que realmente faz sentido para o aprendizado daquele momento. Então, para mim, isso foi muito importante para matemática e tecnologia, e foi muito importante eu trocar com outras pessoas. Então, eu conversava e eu converso muito sobre essas, né, sobre disciplinas da matemática que eu tenho interesse. Para quem está dentro, né, desse mundo da computação, é muito óbvia a relação entre ela e a matemática, mas para quem está fora, eu queria muito que você contasse, né, já se entender como que se dá essa relação, né, como é que uma depende da outra. Eu gosto de falar que a computação ela só existe porque existem as outras disciplinas e as outras áreas. Porque no final das contas, se você for, né, parar para tentar entender sobre a ciência da computação em si, a área em si, ela tem várias divisões, subdivisões. A galera às vezes confunde e acha que programação é a computação em si. Não, a área da computação é enorme. Então, a engenharia elétrica, a matemática, a filosofia, a língua portuguesa, a história. A língua portuguesa, assim, não existiria o que hoje nós temos, não existiria uma das sub-áreas que nós temos na inteligência artificial, que é o processamento de linguagem natural, por exemplo. Então, assim, existe esse agrupamento de disciplinas que nós passamos pelo ensino básico e que alguma da gente continua na universidade, que elas ajudaram a construir, ajudam a construir as sub-áreas e as áreas e as sub-áreas da ciência da computação. A matemática em si, né, ela tem muitas sub-áreas que são importantes para várias áreas. O agrupamento de áreas da matemática
que foram importantes para construir os conceitos da informática. Então, a própria geometria que eu citei aqui é algo que a gente visualiza muito na computação gráfica, né? É algo que você acaba visualizando ali. Outro dia eu me deparei estudando computação gráfica com alguns conceitos de Euclides, né? E aí, quando você estuda Euclides lá no ensino fundamental e depois retoma ele no ensino médio, você acha que não vai usar para nada. É aquela brincadeira da fórmula de Bhaskara. É que a computação, eu brinco que a computação ela esconde muito da matemática básica. Esconde muito, porque você está ali programando, usa uma biblioteca, pensa a lógica do algoritmo, mas você não sabe por trás como que aquela linguagem da programação está te retornando aquela figura. Então, programando em OpenGL, por exemplo, que é uma linguagem usada, é uma linguagem para computação gráfica, né, para você conseguir construir cenas bem básicas. Então, imagina você, ao invés de desenhar uma mesa, você programa uma mesa. Você faz as coordenadas, você pensa as coordenadas da mesa, essa perspectiva é como que a câmera vai se posicionar para você visualizar esse objeto. Só isso aqui que eu estou falando, se eu não estivesse explicando e não falando sobre geometria, as pessoas iam achar que é audiovisual, por exemplo. O audiovisual usa muito da geometria, usa muito de conceitos que a gente aprende na computação gráfica, muito de conceitos que a gente aprende em álgebra linear. A álgebra linear, que é uma parte da matemática, é muito importante para a computação. E aí, isso eu consigo tentar desconstruir para vocês o que é importante. E por que eu falei que tem a ver e o que não tem a ver? Porque tem pessoas que são muito boas, aí a gente entra no debate das inteligências múltiplas, tem pessoas que são muito boas em lógica matemática, em algoritmo, em pensar algoritmo, mas que elas não são tão boas em conseguir visualizar esses objetos, né, no ar, no espaço. Não são muito boas com a inteligência espacial. E aí ela consegue desenvolver, né, algoritmos complexos, consegue trabalhar com computação sem ter muito bem desenvolvida essa outra geometria espacial. Por quê? Porque a própria área da linguagem de programação, a linguagem da programação, tem algumas linguagens, né, que estão muito mais próximas do nosso nível de compreensão, o nível humano de compreensão, que a gente fala de linguagens de alto nível, né, como Python, C Sharp, que são normalmente linguagens usadas em jogos, em trabalhos com música e etc. Então, essas linguagens de alto nível, elas acabam escondendo um pouco dessa matemática. Então, você consegue desenvolver essa lógica algorítmica e não olhar o que está acontecendo matematicamente por trás, né? A base dessas respostas. Ao longo do seu caminho, você conta que você foi muito curiosa, né? E esse foi o motor para você, né, ir cada vez mais além. Como é que faz para a gente conseguir despertar essa curiosidade nas pessoas? Imagina você vivendo o mundo que nós estamos vivendo hoje, que você tem estímulos pelo celular, computador, relógios inteligentes, você tem ali, sei lá, você está andando na rua, tem banners inteligentes passando informações do Rock in Rio, você senta no espaço, você tem acesso ao Wi-Fi, sei lá, um mundo que você fica imerso por muitas horas, mesmo sem você querer estar imerso num universo digital. E tem um mundo de possibilidades e de não possibilidades também, dependendo do acesso. Então, eu acho que a primeira coisa a se pensar, né, nessa relação do estímulo é que nós estamos sendo estimulados para diversos caminhos diferentes e de diversas formas, e muitas vezes a gente não tem tempo para assimilar o que são esses estímulos. E aí, quando chega na curiosidade, né, eu acabo tendo muito contato com os jovens, crianças e adolescentes. Eu ainda acredito que o estímulo à curiosidade possa partir de pessoa para pessoa, e não só de tecnologia para a pessoa, como hoje nós estamos tentando acreditar somente nisso. Então, como eu acredito nesse estímulo de curiosidade entre pessoas, eu consigo visualizar a importância do professor na sala de aula ou no ambiente escolar, né? E aí eu não sou adepta a acreditar que os robôs vão substituir o professor, porque o professor consegue acolher, o professor consegue entender os erros sem o aluno sequer abrir a boca,
Então, tem várias inteligências comportamentais que mostram isso. Então, eu acredito muito nesse estímulo de pessoa para pessoa, uma palavra, um autor que você cita. Só que, para isso, as pessoas precisam estar abertas a receber esse estímulo a curiosidades. Então, eu sempre repetindo, sendo um pouco repetitiva da resposta anterior. Eu acredito muito em diferentes formas de você passar um mesmo conhecimento. E eu acho que isso precisa estar um pouco mais presente no nosso dia a dia. Então, muitas vezes, tem crianças mesmo. As crianças, elas são curiosas por natureza. Tem criança que, claro, tem criança que gosta somente de um assunto e ela só quer falar daquele assunto. E aí vai ficar o porquê, o porquê, o porquê, o porquê. Só que quando você consegue mostrar para a criança, explicar para uma criança, tem um programa muito bom que ele coloca pesquisadores para explicar o mesmo conceito para uma criança de 8 anos, para um adolescente, para um jovem que está na universidade e para alguém mais velho. Isso é que eu acho que mostra, que faz com que a gente consiga entender como estimular a curiosidade das pessoas. Então, eu pego um conceito como cibersegurança, eu tenho que explicar para um jovem que está saindo do ensino médio, para o jovem que está no ensino médio ainda, para o jovem que está na universidade. Essa é a proposta do Clube de Ciências. Então, isso, para mim, é um estímulo que eu estou estimulando eles, só que entre eles também vão se estimular. Queria falar de como é que se deu esse amadurecimento em relação ao erro. Como é que a Nina do passado, a Nina pequenininha, via o erro e como a Nina vê o erro hoje. Dependendo do curso que você faça, não tem abertura para você dialogar com outros cursos, né? E eu ainda acho que é um problema da computação em si, ou melhor, das ciências exatas, de ter uma dificuldade de, na graduação, estimular que os alunos trabalhem com outras disciplinas também, né? Que usa essa multidisciplinaridade e interdisciplinaridade. Eu acho que agora o MEC exigiu que as engenharias alterem isso nos seus modelos, entendendo que a nova geração não tem mais a paciência de você ficar sentado por 3 horas tendo uma aula de álgebra, né? 1 hora e meia e depois fazer uma prova intensa, enfim. As gerações vão mudando. Então, quando eu entrei na universidade, aí que de fato eu tive muito acesso a me acalmar diante dos erros. Porque eram muitos erros atrás do outro que eu estava cometendo porque eu não queria seguir esse padrão de estudo universitário para as ciências exatas. Então, eu comecei a entender que não era, de fato, um erro que prejudicaria a minha carreira. Pelo contrário, os erros que eu cometi no início, de assistir aulas de disciplinas que não fossem só da computação, de fazer projetos com a galera de história, geografia, de letras, não era um erro. E estavam tentando fazer com que fosse erro. Então, a observação que eu tive oportunidade de treinar na adolescência me ajudou a observar isso anos depois. Então, a Nina de hoje, aos 27 anos, passado esses processos que eu resumi muito para vocês, eu entendo o erro como uma das etapas, os erros, né? Como uma das etapas mais importantes do aprendizado. Eu preciso ter noção de que eu errei e aonde eu errei. Sabe, tem um exemplo muito bom que eu gosto de usar aqui em sala de aula, quando o professor pergunta se o aluno entendeu, aí o aluno guarda a dúvida. Ele pensa assim, não, daqui a pouco eu vou ler, estou com vergonha, vou perguntar para um amigo e esquece. Ele guarda aquela dúvida, ele chega na prova, ele erra exatamente aquilo que ele ficou com a dúvida. O professor corrige a prova sem dizer como reaver, né? Como entender aquele erro, e o aluno passa por aquilo ali e segue em frente. Então, é importante sim você ter noção quando você erra e o que você errou, para você saber. E isso é uma escolha de quem erra também, né? É uma escolha de saber se eu tenho como refazer aquilo ali ou não, né? Então, para mim, é esse lugar que eu ocupo hoje. Eu ocupo um lugar de muita importância, para mim se eu não errar, eu vou ficar preocupada, na verdade. Então, é um processo inverso. Queria que você nos falasse um pouquinho dos seus projetos em andamento. Tem um ano, tem um ano que eu estou trabalhando nesse projeto. A gente tem um financiamento. Então, é um projeto que eu fui conversando com pessoas nesse primeiro momento que a gente pudesse fazer um trabalho de colaboração legal. É o Instituto da Hora, ele é um instituto focado em direitos digitais. E direitos digitais eu abro o guarda-chuva para a segurança da informação, governança de dados, ética e sociedade e algoritmos.
E aí a ideia era a gente conseguir trabalhar isso também pensando em questões climáticas. Então, tem uma construção de 1 ano aí, e só foi lançada agora. Foi lançado no dia 19 de agosto. Não adianta vocês procurarem o Instituto da Hora em nenhum lugar, porque a gente está tendo todo o cuidado dos lançamentos dos projetos, de tudo que a gente vem trabalhando ao longo de todos esses meses. Esse é o meu maior desafio no momento. É o Instituto da Hora que conta com a equipe que está fora do Rio. Então, a proposta é ter Norte, Nordeste, Centro-Oeste, mas principalmente Norte e Nordeste, protagonizando essas pesquisas. Então, é muito importante. Eu estou em contato com uma galera muito boa de várias áreas, que não é só de tecnologia, comunicação, direito, ciências sociais, para a gente pensar o direito digital no Brasil de uma forma um pouco mais inclusiva, mais ampla. Então, tem essa importância de ter essas pessoas protagonizando esses debates, essas pesquisas, e, em paralelo a isso, né, eu estou como especialista de domínio, ou o que a galera gosta de falar bonitinho, é uma área de Responsible Tech dentro da ThoughtWorks. ThoughtWorks é uma empresa de consultoria global em tecnologia. É uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo algumas pesquisas que foram feitas pelo mundo, inclusive no Brasil. E eu já admirava muito a empresa, então eles me chamaram para a gente conseguir construir para a indústria, influenciar a indústria em construção de tecnologias responsáveis. Sobre pensamento computacional, queria saber como esse tipo de conhecimento auxilia na formação cidadã. Quando eu estava em dúvida em temas de pesquisa no meio da faculdade, eu comecei a estudar pensamento computacional. E eu fiquei pensando, por que eu não tive acesso a isso na escola? Pensamento computacional é basicamente uma forma, uma metodologia que existe, né, que está sendo implementada por diversas mãos, diversos pesquisadores que pensam educação a partir de inteligências múltiplas, mas é uma forma de você pensar soluções para diversas comunidades e em diferentes contextos, pensar soluções através de você desconstruir o que seria tecnologia, o que seria ciência. Agora eu vou tentar colocar isso de uma forma mais fácil. Pensa que a gente agora tem que resolver algum problema em relação ao trânsito de São Paulo. Eu preciso fazer com que uma pessoa muito importante que chegou em São Paulo consiga chegar, né, dentro no seu compromisso, que é importante para o Brasil, em 1 hora, na hora do rush de São Paulo. Claro, tem coisas que são quase impossíveis, como essa. Mas uma forma de começar a pensar a solução desse problema é você começar a quebrar ele em etapas. Então, você separa quem é essa pessoa, como que ela vai se locomover até o aeroporto se ela estiver saindo de outro estado, como que é a chegada dela em São Paulo, e sim, você vai pensando cada etapa de uma forma independente, mas sem desassociar elas como grupos importantes para a resolução do problema. Só que ao invés de eu pensar a solução direto, eu penso primeiro como que eu reflito sobre os pequenos problemas que existem dentro de um problema maior. Então você começa a olhar os problemas que existem na sociedade de uma forma menos dura e de uma forma que permita que você reflita e coloque outros conhecimentos para resolver esse grande problema que se tornou pequenos vários problemas. Então, isso ajuda, assim, na formação cidadã, a você olhar a sociedade complexa de uma forma menos enviesada, de uma forma menos, talvez assim, de uma forma mais inclusiva, porque se você separa problemas em problemas menores, você vai ter o cuidado de olhar aqueles problemas menores com mais detalhe, observando melhor, tentando encontrar quem pode te ajudar naquilo ali. Isso, gente, é viver em sociedade, no final das contas. É você desenvolver um pensamento crítico sobre um problema que é complexo, mas esse pensamento crítico não te paralisar em relação ao problema. E quando a gente pensa isso mais, sendo um pouco mais assim, talvez aprofundando um pouco mais sobre ser cidadão, eu acho que os jovens, né, crianças e jovens, porque criança faz parte da sociedade, gente, né? Então, assim, um mundo cada vez mais complexo, digitalmente, no offline, é muito importante a gente ter esse olhar
inclusivo. Não é só um olhar diverso, não. É um olhar inclusivo mesmo de, sabe, se eu estou pensando um site para o meu projeto, eu só vou lançar esse site se ele tiver acessível o suficiente. E esse acessível é, se no mínimo, hoje a gente tem tecnologia para ter libras em sites, temos tecnologias para a gente ter traduções entre idiomas diferentes, temos tecnologias para colocar áudio em texto para pessoas que são deficientes visuais. Então, assim, existem ferramentas que a gente pode usar para tornar isso mais inclusivo, e o desenvolvimento do pensamento computacional ajuda a gente a enxergar isso. Queria que você ajudasse as pessoas a entenderem o que é um algoritmo, o que ele tem a ver com a inteligência artificial. O algoritmo, o mais básico, são as instruções que você passa para alguém, para uma máquina. Por que eu digo para alguém? Porque a gente executa algoritmos diariamente. Para eu estar aqui conversando com vocês, eu tive que executar instruções, acordar, executar meus compromissos anteriores, depois ter um tempo para conseguir pensar como que, né, para respirar, para não chegar afobada de um compromisso e outro para a conversa, enfim. Você executa instruções, você executa tarefas ao longo do dia. Então, o algoritmo mais básico é essa ideia de instrução, que você está instruindo por meio de algoritmos. Então, você está pedindo para alguém executar alguma coisa ou para uma máquina executar algo que vai gerar uma saída, um resultado que vai ser benéfico para você ou não. Mas também, e também não é mais, e também, existem os algoritmos que precisam de dados, né, de dados que possam ajudar numa, numa contextualização de como que devem ser os resultados, como que deve ser, do que deve ser mostrado na tela. E aí esses algoritmos que precisam de dados são os algoritmos que a gente está tendo mais contato no dia a dia, em rede social, em streams de vídeo, streams de música, que a gente fala de sistemas de recomendação, que aí você entra dentro do contexto do que seria ou do que vem a ser uma inteligência artificial, essa construção. Então, eu gosto de falar sobre esses dois caminhos. Claro, existem vários outros caminhos de explicar algoritmos, mas eu gosto de usar esses dois exemplos. O algoritmo da instrução, que se assemelha à receita de bolo, que é o que eu já fiz com a minha avó, para ela entender sobre algoritmo, mas existe o algoritmo que precisa de dados, precisa de uma contextualização um pouco mais complexa para gerar resultados complexos também. Na inteligência artificial, quando você usa esses algoritmos junto com esse conjunto de dados, você tem a oportunidade de fazer uma geração de resultados que vão ser resultados que possam mostrar o que é a sociedade, né? Como que a sociedade se comporta. Aí eu vou dar um exemplo bem prático, que é um exemplo que eu trabalho hoje. Hoje, o projeto, né, o que eu estou intensificando mais os meus estudos, tem a ver com a área de ética em algoritmos. Então, eu quero compreender, né, estou compreendendo algoritmos de preditivos, que aí eu tenho que trazer estatística, está dentro da área de ciência de dados, traz um pouco da matemática, um pouco da estatística, traz o estudo de algoritmos. Esses modelos preditivos que são usados, por exemplo, para tentar prever qual serão as músicas que você vai gostar, quais serão as playlists que você vai gostar de ouvir dentro de um stream de música, sei lá, o que o Spotify faz, por exemplo. Cria playlists a partir do que você está ouvindo muito, ele vai te sugerir novas músicas, sistema de recomendação. Estou tentando prever. Eu estou estudando isso, mas de uma perspectiva de ética. Como que os viés estão impactando esses modelos preditivos? Então, como que existem contextos onde essas ferramentas que estão sendo pensadas acabam prejudicando pessoas negras, pessoas trans, sendo capacitistas. Então, como que score de crédito, que é um problema que faz parte do nosso dia a dia, como que existem modelos que, para ele conseguir liberar crédito para algumas pessoas, ele libera a partir de um conjunto de regras que foi pensada por uma pessoa e que foi processada por algoritmos. Só que esse conjunto de regras não está visível para ninguém, não está transparente para ninguém. Então, acaba que ele decide para quem ele vai aumentar o limite, ou quem vai ter o limite legal de crédito, a partir, sei lá, do endereço,
a partir talvez somente do endereço daquela pessoa que já marginaliza. Então, se ela não estiver dentro de um contexto onde seja um endereço que esteja considerado o endereço rico para aquele estado, então, Zona Sul do Rio de Janeiro, se você não tiver o endereço da Zona Sul do Rio de Janeiro, pode ser que seu score de crédito não seja liberado da mesma forma que tivesse se você estivesse morando na Zona Sul, por exemplo. Então, eu estou estudando esses problemas, que não são problemas computacionais. Infelizmente, ainda existe pessoas dentro da área da computação que tratam esse problema somente como computacional. Ele não é um problema computacional. Ele é um problema que antecede, é um problema que envolve filosofia, sociologia, os estudos de geografia, porque é de territórios. Então, eu estou com esse grande problema, eu dei um exemplo de score de crédito, mas com esse desafio de pensar ética dentro desses modelos preditivos, né, como que a gente consegue pensar frameworks éticos para quem está trabalhando com a computação poder prestar atenção nisso, né? Na minha concepção, não tem como eu trabalhar com tecnologia e não tinha como eu ser cientista da computação se eu não me preocupasse em contribuir positivamente para a sociedade. Eu não consigo compreender pessoas que, independente da área que ela atue, aonde ela se fecha num contexto de não conversar, trocar e pelo menos tentar ajudar, né, pensar soluções para os problemas da sociedade. E quando eu me coloco como hacker antirracista, que não há a menor possibilidade de eu ser neutra, né, numa sociedade que é racista. Então, assim, não tem como eu, por mais que eu seja da tecnologia, eu me colocar como uma pessoa neutra. Então, eu não pesquisar o que eu estou pesquisando. O meu TCC foi racismo algorítmico no reconhecimento facial. Então, eu me debrucei em compreender historicamente esse problema, né, que não é um problema de agora, não é um problema de algoritmos recentes. Eu fui estudar fotografia, eu fui estudar as câmeras fotográficas, como que elas já representavam pessoas negras nas suas imagens. Então, tudo isso, para mim, esse ser hacker antirracista, é que não tem a menor possibilidade de eu não tentar, pelo menos, mexer nessas estruturas que foram colocadas, porque ser hacker é isso, né? Quando a gente mexe nas estruturas e tenta trazer contextos mais inclusivos, contextos que possam e que venham a fazer a diferença na vida das pessoas. E aí o antirracismo é que é isso, gente. Não sou uma mulher negra, assim, não tem como eu ser neutra frente ao racismo que está na nossa sociedade, se eu puder. E se eu continuar conseguindo usar os meus conhecimentos tecnológicos para contribuir para isso, eu vou ficar cada vez mais feliz com a minha missão no mundo. Então, será que antirracista é isso? É uma missão. É a minha missão na sociedade. Eu ainda convivo numa área com muitas pessoas que elas não se colocam como antirracistas e que prejudicam muito, né, a área da computação. Eu fico pensando, né, o quanto que a gente ganharia se a gente conseguisse ser mais inclusivos no dia a dia, no pensar soluções, em trabalhos. Mas ainda é uma área que a gente tem muita resistência em ter pessoas que não sejam homens brancos, com o mesmo estilo de roupa, com o mesmo estilo de pensamento, em cargos de tomada de decisão. Então, para mim, isso é uma das brigas, porque cada vez mais eu estou ocupando lugares onde eu acabo estando, né, nesse mesmo ambiente de tomar de decisão, e aí é cansativo ser a única pessoa, muitas vezes, que está trazendo esses assuntos e está, né, questionando isso. Eu acho que acho não, né, tem um segundo ponto que é muito importante nessa briga, que é colocar que eu não sou minha área de estudo não é raça, né, não é etnia. Então não é por eu ser uma pessoa negra que automaticamente eu vou só falar sobre isso, só sobre diversidade. Então, eu acho que essa briga até eu estou conseguindo ganhar alguns pontos. E a terceira briga é em relação a como que a gente consegue trazer mais mulheres negras, mais pessoas LGBTs,
mais pessoas com deficiência para dentro dessas áreas na construção. E não só pessoas que vão ser impactadas lá no final, sabe? Pessoas que vão construir, que vão tomar decisão junto. Então, é difícil você carregar esse lugar de ter que trazer tudo isso em ambientes que não estão preparados, principalmente por conta das pessoas em ambientes que não estão preparados para isso. Então, assim, sei lá, eu não tive professora negra durante todo o meu curso de graduação. Isso para mim é inadmissível. Pensando que não estamos na década de 50, nem na década de 60, nós estamos no século XXI, né? Você não ter professores negros na área da computação atuando efetivamente nas universidades, eu acho que ainda é um retrocesso. A gente ainda não discutiu. Eu brinco que eu vou me formar, vou viver minha vida, e aí eu vou entrar em algum instituto de computação para dar aula, assim, sabe? De algumas universidades, assim. Quando eu falo isso, tem amigos que falam, amiga, mas como assim? Eu falei, não tive, eu espero agora pro doutorado ter essa oportunidade de ter orientadora, uma mulher negra, um orientador. Nina, muito obrigado pela sua participação. Queria saber se você tem algum recado final. Para os jovens que estão assistindo, assim, gente, tenham esperança, porque se a gente não tiver esperança, a gente não vai conseguir se mover. Para os mais velhos, tenham esperança também, porque para mim não existe idade para a gente correr atrás de conhecimento, de tentar realizar algum sonho ou de tentar contribuir para a sociedade. Então, eu acho que eu diria que o recado final, por conta de tudo que eu tenho visto no Brasil e no mundo, é que a gente tem que fomentar cada vez mais a esperança e a coletividade. Tem algumas barras que eu tenho que segurar sozinha, mas eu sou muito grata por eu ter e por eu saber trabalhar em coletivo, para que eu consiga ser uma jovem de 27 anos também. Não tão jovem assim, né? Mas daqui a pouco quase 30 anos, então saindo desse grupo de jovens adultos, é importante também a gente ser coletivo o suficiente para não carregar o mundo nas costas sozinho.